tarde a todos, né? Estamos iniciando agora a nossa mesa redonda do segundo colóquio da Física da UERJ. Temos a honra e o prazer de ter aqui os membros da mesa, né? Composta pela professora doutora Divanísia Souza, pelo professor doutor Cleber Benevides e pelo doutor Diego Galeani, né? Físico médico aí do Hospital Júlio Miller. E esse segundo colóquio tem como tema a luz como agente, né, desinfectante do coronavírus, que causou aí a maior pandemia dos últimos anos que nós estamos enfrentando. E para iniciar o nosso colóquio, eu passo a palavra ao diretor do Instituto de Física, Fernando Dias Tavares, o professor Alan Freitas. Professor, a palavra é sua. Obrigado, Danilo. O que a gente estava falando mais ou menos em off, né? Vamos falar agora de verdade. Agradeço aos professores palestrantes que estarão na mesa, né? Que irão discutir sobre radiação ultravioleta, que eu sei que é um assunto que vocês dominam bastante e vão trazer muitas coisas importantes para a gente aprender um pouco mais, né? Agradeço a mesa e agradeço a coordenação desses trabalhos, que é do Danilo, da Andréia e da Laís, que são professores da universidade, jovens professores da universidade, e que têm conduzido muito bem esse tipo de evento. Agradeço também, antes de mais nada, o meu amigo Jonas, que é o presidente da Fundec, a Fundação em Duque de Caxias, e os tradutores em Libra, Matheus e Mônica, né? E vamos então dar início à nossa mesa redonda, que eu tenho certeza que será excelente. Vou estar aqui offline, né? Ou seja, offline não, perdão, não aparecendo na tela, mas vou estar aqui avidamente assistindo a discussão da mesa. Obrigado, Danilo. Agora passo você novamente a palavra para dar início aos professores da mesa. Obrigado, professor Alan. Só um recadinho para os nossos ouvintes, né? Nós vamos fazer as apresentações em ciência, então todas as dúvidas podem ser deixadas aqui no chat, que ao final das 3 apresentações a gente faz as perguntas aos componentes da nossa mesa redonda. Um pouquinho o protocolo, né, que a gente costuma sempre iniciar com quem vem de mais distante, né, mas por ter uma sequência lógica de apresentações melhor, a gente vai iniciar a nossa mesa redonda com a apresentação da professora Divanísia Souza. Vou fazer uma breve apresentação da professora Divanísia Souza, né, muito fácil. A professora Divanísia, eu tenho um carinho muito especial por ela. Para quem não sabe, ela foi minha orientadora durante o mestrado e o doutorado. E a professora Divanísia, ela é mestre em física, né, pela Universidade Federal de Sergipe, e doutora em tecnologia nuclear pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora da Universidade Federal de Sergipe e atua na área de física com ênfase em matéria condensada experimental e também no ensino de ciências e matemática. As suas principais linhas de pesquisa são dosimetria das radiações, médica, instrumentação científica, propriedades ópticas e espectroscópicas da matéria condensada e métodos de ensino de ciências naturais e matemática. Professora Nízia, obrigado por ter aceitado o nosso convite e a palavra é da senhora. Por favor, fique à vontade para ministrar sua palestra. Boa tarde a todos, né? Bom rever você, Danilo, Diego, né? Que a gente já conhece há muito mais tempo também, né? O Cleiton. Conhecer aí o professor Alan Freire, imagino que talvez a gente já tenha até se encontrado em algumas coisas, né, ao longo dessa vida aí profissional, e parabenizar aí a todos, né, pela organização do evento, né, o Danilo, a Andréa, a Laís, né, aos técnicos em Libras, né, muito bom que essa palestra tenha essa possibilidade, né, porque ela se torna ainda mais, assim, abrangente. Então, eu posso iniciar minha apresentação, assim, agradecendo muito ao convite. Vou compartilhar a tela, não é assim? Pronto. Isso mesmo. Deixa eu ver primeiro aqui. Tem que... E aqui essa... Compartilhar. Já estão vendo aí?
Tá, exatamente, perfeito. Pronto. Eu vou falar um pouco, né, sobre luz ultravioleta. Deixa eu só anotar aqui o tempo para não me perder. E como a professora Marta já falou, né, a pesquisadora doutora Marta ontem já conversou lá, né, do IPEM, vou passar brevemente algumas informações que acabam meio que se repetindo, mas que ao final, né, eu vou incluir mais outras relacionadas, né, mas o que a gente faz. Então, agradecendo novamente aí, e a gente sabe aí da importância da desinfecção dos objetos, né? A gente tem pensado nisso, né? Tem buscado isso, né? Incessantemente ao longo de toda essa pandemia, nunca tanto quanto antes, né? Quanto foi antes, porque antes, né? A não ser quando a gente estava doente, ou via alguém doente, é que a gente meio que se prevenia, e tem todos esses cuidados, né? E para quem trabalha na área de saúde. Para quem não trabalha, isso ficava mais a título de higiene pessoal, né? Um cuidado com o outro. Agora isso se tornou mais efetivo. Então tem um trabalho aqui de Sarada, de 2020, que diz que a gente toca em média no rosto 23 vezes por hora, né? Isso deve ter diminuído um pouco com o uso de máscara, né? Esse cuidado que a gente passou a ter assim mais com as mãos. Então, essa retomada que a gente precisa ter, né, das atividades públicas, né, e que muita gente precisou ter ao longo de todo esse período aí de um ano e meio, quase um ano e meio. Então, é imprescindível o uso de métodos rápidos de desinfecção de superfície. Né? Então, essa Covid, né, a pandemia, trouxe essa necessidade ainda mais eminente, né, e começou-se a se discutir muitos métodos validados, não validados, né, que estão sendo considerados para isso. Né? Tem sempre o risco de desinfecção incompleta, né, que pode resultar em resultados ruins. Né? É importante, então, determinar previamente a adequação desses métodos, e para isso a gente precisa pensar nessa qualidade de desinfecção, qual é o patógeno, o custo, a facilidade de instalação e a taxa de esterilização. Né? Então, durante a pandemia, o patógeno principal é principalmente o SARS-CoV-2, né? Então, essa luz natural, que a gente já conhece bem, né, a luz do sol, e acho que em todo telejornal anuncia pela manhã, né, qual o índice UV da região. Então, normalmente esse índice UV está sendo medido UVA, né, mas a gente tem UVA, UVB, UVC. Como a gente já viu, a UVC não alcança, né, assim, onde a gente está, né, aonde a gente habita. Mas ela é filtrada pela camada de ozônio, né? E a UVB atinge bem pouco e a UVA é em grande quantidade. Então, o cuidado que a gente tem quase sempre é relacionado com o UVA. Mas também a gente sente a UVB. A UVB normalmente causa vermelhidão, né? Machuca um pouco a pele. A UVA, ela traz esse colorido para a pele, né? É um fator importante na produção de vitamina D, aliás, mas tem esse risco de produzir danos à pele que podem levar ao aparecimento de câncer de pele. Então, essas radiações têm comprimentos de ondas bem específicos, e o que a gente vai conversar agora, né, sobre essa radiação aqui, que está entre 100 e 280 nanômetros. Às vezes ela é classificada como 200 a 280, mas em 100 nanômetros, né, que é um comprimento de onda muito pequeno, ela é considerada UVC distante, normalmente tem esse nome. Então, essa luz que a gente viu aí, a UVC não chega para a gente, mas a gente produz artificialmente. E é essa luz produzida artificialmente que se usa em processos, pode ser utilizada em processos de desinfecção. A mais comum é uma lâmpada, né, que tem diversos tamanhos, mas ela é um mercúrio monocromático de alta voltagem, um bulbo aqui, né, e esse bulbo faz descargas, né, esse material que tem aqui dentro, em arco, com lâmpada aqui que a gente chama de amálgama. Né. Há também a possibilidade de luz UV em LEDs, por meio de LEDs. Né. Atualmente, LEDs são
utensílios, né, bastante comuns, se usa LEDs para tanta coisa, né, e um tipo de LED pode ser o LED com comprimento de onda, emissão de comprimento de onda da ordem aí de 200, né, 254, mais ou menos, nanômetros. Essa radiação é essencial, né, assim, e ela se torna, assim, essencial nesse processo de desinfecção, se ela estiver sendo usada, porque esse comprimento de onda, essa radiação tem um comprimento de onda que é suficiente, né, para, digamos, degradar, né, esses micro-organismos. Então, aqui a gente tem raio-x, ultravioleta, luz visível, luz infravermelha, mas ela está justamente aqui. Então, nessa regiãozinha aqui, nesse centro aqui, entre 250 e 270 nanômetros, a gente tem o comprimento de onda, né, a faixa de comprimento de onda ideal para ser usado em desinfecção. Então, quase sempre a gente tem aqui um pico da luz, né, UV, essas lâmpadas UV ou LED em torno de 254 nanômetros, que é bem aqui nessa região do efeito germicida. Bom, então, a gente tem muitos trabalhos de 2019 para cá. É assim, coisa de milhares de trabalhos, né, em relação ao uso da luz UV para desinfecção. E considerando esse todo interesse recente, logo no início do ano passado, foi publicado, assim, 10 fatos sobre radiação UV. Então, não é um artigo, é uma nota, assim, né, onde vai trazendo 10 fatos. Eu trouxe aqui só 2, assim, alguns são bastante conhecidos. Ele diz que a luz solar também, né, essa luz UVB, que está por aqui, numa região menor, mas dá para a gente perceber aqui, né, uma cauda que vai tendo efeito também. Esse aqui eu diria que seria o efeito germicida dela. A gente percebe também para o UVB. Então, ainda tem o Sol, embora não chegue para a gente o UVC, chega o UVB, que é suficiente para inativar o SARS-CoV-2, né? Mas a região, o Sol, né, no lugar onde esteja aí aberto aqui, né, no quintal, na rua, tem que estar com índice de UV acima de 10. Então, aqui no Nordeste, isso até é muito frequente, né, no sul do país, nem tanto. E demora, né, para essa radiação UVB, né, ter esse princípio de desinfecção, né, cumprir esse trabalho, né. Então, seria mais de 1 hora de exposição. Então, não dá para contar com a UVB para essa desinfecção, porque seria um processo demorado, né? E não dá para confiar. Mesmo que eu esteja na rua, eu não posso dizer, está tendo UVB, e isso aí vai acabar com o vírus, né? Porque é um processo um tanto demorado. E para produzir uma desinfecção, assim, razoável, né? Ela vai estar sempre eliminando, reduzindo essa quantidade de vírus. Um outro cuidado que ele chama a atenção é com cuidado que, eu vou usar uma lâmpada UVC. Posso usar somente LEDs? Pode. Mas o LED tem que ser algo mais certificado. Porque esse LED pode ser que ele esteja sendo vendido como LED que emite, né, no espectro UV, mas não necessariamente UVC. Então, deve ser algo mais criterioso. E aqui temos lâmpadas de mercúrio também, em outros formatos, né? Desde que seja uma lâmpada que tenha para radiação, emitem UVC, essas lâmpadas aqui são mais simples de serem adquiridas e mais garantidas, no momento em que a gente não pode certificar. Mas se o LED for certificado, não há problema. Então, quanto às doses para essa desinfecção, a gente pode observar aqui, temos germes, leveduras e fungos. Os germes, que estão mais a ver com os vírus, eles demandam doses da ordem de 2 a 40 milijoules por centímetro quadrado, a gente vai ver daqui a pouquinho
sobre isso, né? São micro-organismos realmente, né, assim, da ordem quase de nano, são micro, bem pequenininhos mesmo, as leveduras um pouquinho maiores e os fungos um pouquinho maiores. Então, é um processo já bem conhecido, como disse a doutora Marta ontem, né? Isso já vem sendo usado desde a antiguidade, então não é novidade. Toda estação de tratamento de água tem, normalmente, um processo de descontaminação por UVC. Bom, essa dose é medida, pode ser medida de diversas formas, mas um método normalmente utilizado em laboratórios, onde eu vou calibrar uma lâmpada, o equipamento que a gente usa normalmente, o instrumento, é o radiômetro. Aqui são radiômetros comerciais, né? Esse aqui é um de operação muito simples, ele mede apenas o UVC, né? Se eu iluminá-lo com radiação UVA, ele não vai medir. Existem outros que são mais, eu diria, de possibilidades, tem mais possibilidades, né? De podem medir UVA, UVB, UVC. Então, o que a gente mede normalmente é a irradiância, e essa irradiância é dada em watts por metro quadrado. Então, mas normalmente quando eu falo de dose. Então, essa dose é expressa em exposição radiante, que é joules por metro quadrado. E isso é a intensidade por tempo de exposição. Então, o que eu estou medindo é o tempo de exposição, e o watt equivale a 1 joule por segundo. Então, é um processo quase que direto, né? Se eu meço em watts, normalmente eu já consigo fazer essa conversão direta para joule. Então, temos aqui o radiômetro. Claro que esse daqui é só uma configuração, ele pode ter outras configurações. Deixa eu só trocar o meu apontador para ficar mais visível. Então, essa tecnologia, radiação UVC, como eu já falei, é uma tecnologia bastante empregada, né? Ela pode ser empregada, por exemplo, para descontaminação, para polimerização, né, de tintas, para desinfecção, né, tratamento de água de aquários, isso é muito comum. Quem tem um aquário em casa, normalmente tem uma lâmpada UVC. E tem esses aqui, equipamentos mais modernos para uso em desinfecção hospitalar. Então, é uma tecnologia que começou a ser muito falada, né, aqui, a revista Veja, lá no início do ano passado, no início da pandemia, já estava dizendo, né, que radiação é uma nova arma para desinfecção. Na verdade, não é uma nova arma, mas é uma arma que passou a ser muito mais estudada e empregada a partir da pandemia, do início da pandemia. Bom, e se discutiu muito ao longo do ano passado sobre o uso dessa radiação, né? Muitos trabalhos já estavam sendo feitos e a Anvisa observou que seria necessário, porque não tinha uma instrução normativa a respeito disso. E aí ela editou a norma técnica 64, que fala sobre luz ultravioleta para a desinfecção de ambientes públicos e hospitalares. É uma norma relativamente curta, né? Tem poucas páginas, aí eu trouxe aqui só o que achei mais assim, relevante. É uma estratégia de desinfecção, como a gente já viu, né? Nesse comprimento de onda mais ou menos aqui, ele trouxe aqui 200, mas a gente viu que pode ser menor. Aquele era um outro documento, um documento internacional que especifica, né, as regiões aí de cada um desses comprimentos de onda. E essa desinfecção não deve substituir a desinfecção de superfícies por métodos tradicionais, né, porque começou-se a vender para hospitais, para consultório de odontologia e tudo mais. Não tem problema dessas instituições utilizarem, ela só não pode utilizar substituindo outros métodos convencionais, né? Água, sabão, desinfetantes, líquidos, químicos, essas coisas. E a Organização Mundial de Saúde alerta ainda que está demonstrado que não é possível usar lâmpadas UV para desinfectar mãos. Então se ela é boa para desinfectar tanta coisa, eu posso passar nas mãos, né? Isso não. Então deixou bem claro que não pode usar, né, sobre superfície, sobre pele, não fala, acho que não fala lá de animais, mas a gente também não deve. E não é recomendado, sob qualquer hipótese, o uso diretamente em pessoas, né? Então,
Bom, ela é uma radiação que tem sido muito utilizada na indústria, por exemplo, de alimentos, para limpeza, né, desinfecção de superfícies. E é um método não térmico, né, a luz UVC não aquece, não forma subprodutos tóxicos e pode remover certos contaminantes orgânicos, além de não produzir odor. Essa superfície deve ser lisa, limpa, né, porque a radiação UV tem uma penetração muito pequena, então ela não vai conseguir atravessar, se tiver aqui uma película, sei lá, um resto de clara de ovos que estourou antes e sujou esse ovo aqui, né? Esse ovo tem que estar limpo já. E, preferencialmente, a geometria do material deve ser simples e plana. Bom, um ovo não é uma superfície plana, né? Mas devido à sua dimensão, né, a depender aqui da luz UV, isso aqui é uma fileira de ovos que estão sendo irradiados aqui por luz UV, eles vão entrando aqui, um instrumento parecido com esse aqui, mais ou menos. Bom, o que mais se discutiu, e ainda tem se discutido muito, é sobre a desinfecção de máscaras, né? Essas máscaras são relativamente caras, no início eram ainda mais caras, né? Assim, era um custo grande para os profissionais de saúde, principalmente. Hoje a população até tem mais acesso a essas máscaras. E para que essa máscara fosse melhor utilizada por mais tempo, né, se buscou diversos equipamentos para fazer esse tipo de esterilização. Então, essa radiação, ela degrada o polímero um pouco, mas é bem pouco, e como foi dito já, ela pode ser utilizada, né, com segurança e eficácia nesse tipo de máscara. Claro que precisa ser analisado ainda não. Para cada dispositivo precisa ser identificado, né, e confirmado quanto tempo essa máscara precisa, o tipo de máscara precisa permanecer sendo sob exposição da radiação para que essa desinfecção seja realmente efetiva. Então, se tem aí doses de 120 a 950 joules por centímetro quadrado, apresentaram um pequeno aumento da penetração de partículas, ou seja, essas doses são muito grandes já. O que eu queria dizer é que isso aqui já podia, em 950 já podia danificar a máscara, mas a gente vai ver que a ordem de dose, de grandeza de dose, é muito menor que essa daqui. Então não há problema, a gente pode de fato fazer a desinfecção, né, com isto aqui. Então, mas essa desinfecção essa ideia veio somente por causa do coronavírus, né, da pandemia? Não, né? Aqui é um artigo um trabalho de 2018 que mostra já uma câmara de desinfecção de máscara, né? É um objeto aqui, né, um equipamento onde tem luz UV, aqui essas duas partes aqui é luz UV, lâmpadas UVs, né, emissoras, e aqui a gente já tem uma máscara aqui dentro, né? Então são 2, 4, 6, 8 lâmpadas UV e a máscara. Então era um trabalho já de 2018, pré-pandemia, né? Quando nem se pensava ainda na pandemia. Então, uma ideia semelhante foi desenvolvida aqui pela professora Suzana e seu grupo, né? E foi distribuído para os hospitais, principalmente os hospitais universitários daqui, para que os profissionais desses hospitais pudessem utilizar e reutilizar suas máscaras. Então, o custo foi relativamente pequeno, né? Um equipamento desse aqui, de produção caseira, foi produzido pelos técnicos da Universidade Federal de Sergipe e custou aí da ordem de R$1.000, né? É um produto similar a esse anterior, né? Só que com preço nacional, relativamente em conta. E aqui a gente vê uma máscara aqui em processo de esterilização. Foram feitos testes com radiômetro, né, para saber a dose que essas lâmpadas estaria depositando nessas máscaras, e esses equipamentos estão ainda em uso. Então, aqui um outro tipo, e aí vão dizendo, né, aqui era um trabalho já de 2020, já pensando na Covid, né, na desinfecção. O tempo de exposição aqui demorava, que era da ordem de 1 minuto e 40 segundos para esterilizar a máscara, uma irradiância de 10 miliwatts por centímetros quadrados, e a distância da mesa ao topo, da lâmpada ao topo da mesa, daqui para cá, era de 14 centímetros. Então, tudo isso é levado em consideração, né? Aqui a distância, a lâmpada está
do objeto a ser irradiado e tudo mais. Então, vieram mais e mais equipamentos, né, cada vez mais sofisticados e maiores, porque aí se pensou muito na desinfecção de ambientes, né, aqui é um da Índia, e a gente tem equipamentos semelhantes a esse, produzidos por indústria. Esse aqui são 6 lâmpadas de 30 watts, que são as lâmpadas mais comumente encontradas, são desse tamanho aqui, e pode ser operado com a velocidade média de 1,5 metros por minuto, né? Assim, vai varrendo isso aqui. Os comerciais, normalmente, eles são automatizados, né? Ninguém precisa sair carregando isso aqui, nesse carrinho. Então, a desinfecção aqui de mais de 99%, né? Pode ser alcançada em 30 minutos, né? Dentro de uma sala. Aqui em metrô de São Paulo, o ano passado, já estava utilizando, não sei se continua utilizando, mas tinha aqui lâmpada UV, fazendo... Aqui é o metrô do Norte, mas o metrô de São Paulo também. Estava aqui num trabalho publicado na revista FAPESP. Bom, também fizemos aqui em Sergipe esses rodos, né, inspirados aí em outros rodos, né? Aqui, acho que em São Paulo foram desenvolvidos também esses tipos de rodos, e a gente fez esse aqui, custou só em torno de R$500 cada rodo, foi coordenado por esse professor aqui, que é um IFES, aqui é o professor Adeilson, eu aqui, né, ajudando, colaborando, e foi um grupo grande que colaborou com a produção desse rodo, e a gente distribuiu também em serviços hospitalares públicos, principalmente aqui de Sergipe. E a gente viu aí que a dose utilizando já, deixa eu ver aqui, ó. Já está acabando, deu tempo. Aqui já o rodo. Oi, Danilo, acabou? Não, porque teve algum problema de conexão, mas já retornou. Tá bom. A imagem da senhora... Não tá bom, não? E a apresentação da senhora desapareceu aqui. Mas já voltou? Ainda não, só a voz. Acho que a internet está instável, aí ela... Guardar um pouquinho. Ela fechou aqui. Quando o sinal está fraco de Vanise, aí fecha a apresentação mesmo. Pronto, Agora voltou. está voltando. Ótimo. Desculpe. Pronto. Eu estava dizendo que a gente fez esse rodo aqui, né, junto com o pessoal do IFES, os professores, pesquisadores do IFES, e temos aqui eles sendo utilizados em ambientes hospitalares, né, serviços públicos de Sergipe. Sergipe é um estado relativamente pequeno, né, então a gente abrangeu, assim, instituições de todo o estado. Diva, com licença, ainda estamos sem a sua imagem. A câmera está ativada? Acho que sim. Estou desligada. Muito obrigado. Pronto. Essas lives são ótimas, mas de vez em quando tem essas coisas. Assim. Agora estão vendo? Tudo direitinho? Bom, fizemos o teste desses equipamentos e aí a gente observou aqui, né, a irradiância aqui, né, que é 1000 watts por centímetro quadrado. Então, a 1,5 centímetro a gente tinha aqui mais de quase 10 mais ou menos, né, 1000 watts por centímetro quadrado. Era uma lâmpada só, o VC de 30 watts. E outros desses foram sendo feitos por aí, aqui um outro IFES, aqui de São Paulo, né? Isso aqui para esterilizar ação de ar, né, em saída de dutos de ar-condicionado.
Um outro tipo de luz UVC, não outro tipo, né, mas de comprimento menor, né, do que esse que a gente tem usado nessas lâmpadas, aqui entre 207 e 222 nanômetros. Eles são mais seguros, né, são lâmpadas mais seguras porque elas não penetram na pele, essa aqui UVC, e de fato poderia até ser utilizado, diz, né, assim, nos trabalhos dizem que eles poderiam até ser utilizados em humanos, mas são muito caras ainda, coisa de alguns milhares de dólares, então, e ainda está em estudo, né, nada seria seguro, mas existe também isso aqui. Mas como é que a gente faz? Bom, a gente tem a lâmpada, mas dá para usar o radiômetro em tudo que é lugar? Não, seria muito difícil, né? Então, chegaram também, né, acho que já existiam, mas ficou mais comum, esses indicadores de dose, esses tipo dosímetros, né, que é uma tinta fotoativa que muda de cor a depender da dose de UVC recebida. E isso nos dá mais segurança. Por exemplo, daqueles robôs que vão limpar ambientes, né, hospitalares, esterilizar, né, assim, auxiliar na esterilização, pode ser utilizado para saber onde realmente, né, a luz UV alcançou. Então, isso aqui é amarelo de início, mas com as doses ele vai mudando de cor, né, a olho nu, assim. Então, aqui é quando ele é exposto a 50 milijoules por centímetro quadrado, 100, 150, 200. Então, são comerciais, né? Aqui é um trabalho muito bom de se ler, assim, dose de UV medida em diferentes locais, é esse mesmo trabalho aqui, certo? E ele foi colocado aqui na mesa da enfermeira, que aqui no leito, na pia, no armário, e aí vai, atrás da cadeirinha. Então, cada dessa daqui é de onde veio isso aqui, né? Então, a D é na pia. Então, e se viu, né, fazendo uma varredura normal, que aqui na pia, no armário e atrás da janela, atrás da cadeira da escrivaninha, esse aqui, eram os espaços onde a dose não estava adequada, né? E com isso se melhora esse controle de qualidade, né? Se faz os ajustes aí. Aí, se possível, se esse robô não estiver sendo suficiente, porque ele não tem a dinâmica de se curvar, essas coisas, se pode vir com outro tipo de aparato, né? Mas é em conta isso aí, né? Dá para comprar esse tipo de material? Assim, eu não vi no Brasil, mas nos sites que eu saí pesquisando, tinha aí de 50 centavos de dólar a 4 dólares cada pedacinho, né? Normalmente são esses encartes aqui que vem, né? Não aquele rolinho, esses encartes, esses cartõezinhos aqui. E aí, um desses produtores, né, distribuidores, vendedores, dizia assim, que vale a pena utilizar esses dosímetros se eu faço desinfecção com radiação UV, porque diria que se eu fizer nesse aqui 3 dosimetrias por irradiação, 3 dosímetros por irradiação para 8 sessões por dia, né, 365 dias por ano, ele vai gastar 8.750 dosímetros por ano. Isso sairia um custo de R$35 mil. E se alguém for infectado, né, um caso grave de infecção por essa bactéria aqui, né, a Clostridium difficile, sairia esse mesmo valor de custo de tratamento. Então, só, né, assim, o preço de uso desse diariamente aqui seria bom. Se evitar um caso, né, já estaria cumprindo o seu papel. Bom, eu não sei se essas informações são verdadeiras, mas a gente acredita que sim, né? Então, seria muito bom. Aqui é um outro tipo com o mesmo princípio, né? Eles são fotocromáticos. Aqui ele mostra se foi exposto ao UVA, se foi realmente exposto ao UVC, ou se a radiação UVC foi insuficiente. Tem outros trabalhos aqui, né? A gente já conhece um pouquinho sobre essas informações, a meia-vida do vírus, né? Alguma superfície que foi infectada pelo vírus, vai ter aí o vírus vai ter uma meia-vida ali entre 5,3 a 4,2 horas, a depender se o material foi plástico, aço inoxidável ou vidro, né?
E essa infecção reduz de forma eficiente o título viral, né, em 99,99%, com doses variando de 10,25 a 23,71 milijoules por centímetro quadrado. Plástico e aço inoxidável precisam de doses mais altas para atingir a redução desejada. Então, a dose mais alta seria mais ou menos essa. E as doses e o modo de radiação são parâmetros importantes a serem considerados na implementação de UVC. Acabando já, aqui é um outro, aqui ele faz com máscaras, né? Esses autores aqui fizeram o mesmo teste com aqueles dosímetros, só que usando máscaras. E o que a nota técnica, voltando só para a nota técnica, ela diz é que, assim, se evite fazer uma propaganda, assim, do uso da radiação UV como se ela fosse salvadora de tudo, porque isso pode causar falsa sensação de segurança. Então, se eu uso radiação UV na minha casa, não preciso mais usar a máscara, e não é verdade. Então, obrigada, e essa aqui. Muito obrigado, professora Divanise, a sua excelente palestra. O pessoal quem tiver alguma pergunta para a professora Divanise, pode colocar aí no chat, deixar no chat, que ao final das apresentações a gente vai fazer todas as perguntas. Agora eu convido o professor Dr. Cleiton Benevides, né, para apresentar o trabalho dele. O Dr. Cleiton, ele possui graduação em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Física também pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Fotônica pelo Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é pesquisador do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste, o CRCN-NE da CENEM, e atua nos seguintes temas: metrologia das radiações ionizantes, sistemas fluidos, possíveis sensores de radiação ionizante e instrumentação eletrônica. Além disso, né, o Dr. Cleiton, ele é integrante do projeto Aurora 2.0, bastante divulgado, inclusive saiu matéria no Jornal Nacional, que é um robô, né, um dispositivo inteligente que promove a desinfecção de ambientes hospitalares. Vou falar um pouco mais sobre ele para nós. Dr. Cleiton, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra é do senhor, fique à vontade. Obrigado, Danilo. Estão me ouvindo bem? Eu agradeço o convite. Me sinto muito honrado de falar com vocês. E deixa eu chamar minha apresentação aqui, tá? Eu só não sei como é que eu faço aqui para deixar ela para vocês verem. Só na aba aqui no canto superior, inferior direito, aí apresentar. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. No canto inferior direito. Isso. Rapaz, eu não estou vendo, não. Ao lado tem o microfone, né? E... compartilhar a tela. Direita. Okay. Agora, calma, deixa eu só deixar a apresentação. Ela está em PDF, aí eu não sei se o meu... Não sei se o meu editor... Eu já colocou para compartilhar a tela. Já coloquei, né? Mas não está em formato de apresentação, tá? Aqui ainda não apareceu, não, nada. Deixa eu ver aqui. Agora está indo. Mas não está em formato de apresentação, tá? Não. Deixa eu ver aqui. Cleiton, você está dentro do Adobe? É porque eu uso o Linux, né? Então eu estou no meu... que não é o Adobe. Entendi. Não tem modo apresentação igual o Adobe, não, né? Ele tem um modo apresentação, mas não dentro da... Ele só joga a tela toda se não tiver nenhum outro programa ligado, entendeu? Entendi. Olha, mas não tá ruim para ver. Era isso que eu ia falar. Eu acho que conseguimos ver a apresentação Consegue? assim mesmo. Então, eu peço perdão aí por essa incompatibilidade, mas vamos lá. Eu ia só sugerir, Danilo e Cleiton, desculpa,
Cleiton, se você conseguir diminuir um pouquinho aonde aparecem os seus slides do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Isso, Melhorou? perfeito. Obrigada. Então vamos lá. Eu vou contar um pouco da experiência do Aurora, que está relacionada a um projeto da UFPE. A UFPE preparou uma iniciativa Covid logo quando começou toda essa agonia, né, da pandemia. E aí a equipe multidisciplinar, formada pelas pessoas que vocês estão vendo aí, né, o Leandro, o Frederico, é o pessoal da informática, eu fazendo a instrumentação e o pessoal da microbiologia da UFPE, o professor Reginaldo aqui da microbiologia, Leandro da informática, que é o coordenador, Frederico, químico, tem um bocado de gente aqui da área da informática, e tem uma pessoa só da eletrônica que terminou sendo eu. Tá? Essa parte inicial eu vou passar bem rapidinho, porque é algo que a gente já conhece, essa foi uma apresentação feita para outro. Bom, mas aí vem a questão do problema da desinfecção. Já foi bem falado aqui, realmente eu não vou me estender. Ocorre que a iniciativa Covid da UFPE fomentou alguns projetos que estivessem relacionados a condições de trabalho, a melhorar a questão alguns trabalhos na parte de microbiologia, mas a gente aproveitou a oportunidade para desenvolver uma tecnologia que não é nova, né, mas que não tinha no Brasil, que era usar o UVC para desinfecção, mas com uma estrutura que desse uma certa inteligência ao processo, que tivesse uma certa autonomia, né? E aí foi pensado num robô, algo que inicialmente deveria ser bem simples, até porque o valor do fomento não foi um valor alto, né? A ideia era ter uma solução simples, que chegasse a um resultado bastante confiável, né? E aí pensamos nesse dispositivo controlado remotamente, utilizando os celulares que hoje em dia todo mundo tem e eles têm uma capacidade muito grande de computacional muito grande, né? O dispositivo teria que ser ligado com baterias, porque para você evitar cabos e dificultar a operação dele, né? Até porque você teria que caminhar, poder ter uma tomada longe, então o ideal era que fosse autônomo com baterias e que essa bateria tivesse uma autonomia suficiente para que você não tivesse que ficar recarregando a máquina o tempo todo. O trabalho também finalizou com os testes de inativação. Então a gente vai ver que no final, até hoje, a gente já está começou em março, no final de março a gente começou os testes no Hospital das Clínicas aqui da UFPE. Os testes de uso mesmo da máquina. Bom, o VC, que é já muito conhecido na literatura, e bom, as ações dela, isso aí realmente a gente já viu muito bem ontem com a professora, não vou passar disso aqui não. Vamos falar do projeto em si. Então o que ocorre? Basicamente o Aurora é um abajur com motor. Basicamente é isso, não é muito mais do que isso. Entretanto, para que você consiga transformar essa ideia em algo físico, algo que funciona, existe um caminho que foi um caminho bastante grande, por incrível que pareça. É claro que a pandemia dificultou um pouco, porque essas restrições de movimento, ficar em casa, tudo vindo por correio, o acesso aos laboratórios estava sendo limitado, e isso prejudicou um pouco a construção. Mas, basicamente, o que a gente tem é um abajur, um conjunto de lâmpadas, e uma parte de movimento, formada, a opção foi usar um motor ou dois motores, a gente discutiu um pouco sobre isso, sobre quantos motores deveriam ser utilizados, até porque a gente tinha um orçamento pequeno. E nós resolvemos investir na intensidade luminosa, na potência de luz que a gente ia usar. Por quê? A desinfecção só ocorre quando a luz atinge, lógico, a superfície que está contaminada. E
num ambiente real, num ambiente que não é preparado para ser um ambiente de teste, um ambiente real, você tem uma confusão de superfícies, vamos dizer assim, né? Então, você tem objetos em cima de uma mesa, você tem cadeiras em várias posições, você tem mesas em várias posições. Então, nós escolhemos maximizar a potência, ter o máximo de potência que a gente podia ter na estrutura, para diminuir o erro da dose na superfície. Ou seja, basicamente o que acontece muito na engenharia civil, né? Você tem um fator de segurança, e esse fator de segurança é bem alto, né? Então, nós utilizamos um fator de segurança bem alto. Nossa potência, nossa intensidade ia ser muito alta para suprir qualquer possível problema com a irradiação das superfícies. O desenvolvimento da eletrônica e da mecânica foi todo feito aqui no Centro Regional de Ciências Nucleares, no CRCN, e a ideia era ter, nós chegamos ao primeiro protótipo com um motor apenas para movimentar o dispositivo, e um eixo que seria o eixo de condução, né? Ou seja, vamos colocar assim, a roda da frente é a roda que vai conduzir. Então, ela tem um servo, o sistema atua na tração do motor e no servo para fazer a condução do robô. E ele, vocês estão vendo aqui embaixo, é esse cubo aqui, que eu resolvi chamar de Bob Esponja, né? Algo realmente para sair do papel. Esse aqui é o primeiro protótipo, a saída do papel de algo que para a gente começar a testar. Bom, aqui a gente vê ao lado direito tem a foto do conjunto de lâmpadas ligadas, né? E essas são as fases aqui desse primeiro protótipo. Essa estrutura aqui de lâmpada, a gente deu um pequeno ângulo da lâmpada e a gente pode mudar esses ângulos. A ideia é tentar deixar isso o mais difuso possível. Bom, esse aqui já é o primeiro protótipo, já um pouquinho mais bonitinho, os adesivos de quem participou e tal. Esse aqui é um teste no hall do CRCN, teste de movimentação, a ver se ele se comportava bem, se ele conseguia fazer curvas, qual era a menor curva possível, até porque isso vai andar por entre as salas, então ele tem que conseguir fazer curvas pequenas, ser facilmente utilizável. A pessoa que vai controlar o carro remotamente utilizando o smartphone tem que ter uma interface que seja razoável e que as pessoas possam usar, né? Não pode ser algo que tenha uma movimentação muito complicada. Bom, depois desse protótipo feito, nós passamos para os testes com os micro-organismos. Então, qual era a ideia? A ideia é escolher as superfícies, as mais tocadas, as superfícies do ambiente, sujar esse ambiente com micro-organismos conhecidos, que têm uma resposta conhecida. Então, irradiar com o robô. Depois, por SWAB, fazer o SWAB nas superfícies que estavam contaminadas e verificar se havia crescimento depois da cultura desses micro-organismos, né? E aí, nós contaminamos aço, metal, alumínio, vidro, concreto, MDF e plástico. Tá? Aqui o ambiente. Para nossa surpresa, o mais difícil de descontaminar foi a fórmica, foi essa mesa aqui. Porque a fórmica ela é rugosa. E essa foi uma hipótese da gente, a gente precisa testar um pouco mais ela, mas a mesa rugosa pode gerar regiões de sombra e pode esconder micro-organismos. Nas superfícies lisas como vidro e aço inox, a gente percebeu que a desinfecção era mais fácil. Ou seja, como é que a gente testou isso? Novamente, nós utilizamos um limite de dose que era mais alto do que o da literatura, porque a gente aplicou um fator de segurança. Para que o fator de segurança? O fator de segurança era para evitar você estar numa região num tempo de radiação, né, e não garantir a descontaminação. Então a gente aplicou um fator de segurança.
e percebeu que, e foi fazendo teste, e percebeu que as superfícies lisas descontaminam mais fácil do que as superfícies rugosas como essa mesa. Mas com o conjunto de testes chegamos a um tempo de exposição que era suficiente também para inativar a contaminação da superfície, tá, das mesas. Bom, o Aurora ele é um dispositivo relativamente simples, com um nível de automatização que a gente pode chamar isso de inteligência, né? Mas aquele quadradão, aquele robô quadrado, ele ainda tinha problemas. Tinha problemas de tração, tinha problemas com o tamanho, e não dava para ser utilizado, né? Na utilização, as pessoas envolvidas com os testes de utilização fizeram uma série de observações e a gente teve que partir para uma solução que fosse mais facilmente utilizável. E nós fizemos algumas mudanças. Conseguimos colocar alguns sensores, mas mudamos a forma de tração, também o formato dele. Então, ele já ficou com a casca um projeto um pouco mais profissional. Ele tem uma estrutura de alumínio e uma cobertura também de alumínio. A gente pensa que num projeto desse, olhando para ele, você pensa que é relativamente simples, mas tem um conjunto muito grande de componentes e um tempo muito grande de usinagem, né? Ele teve muitas peças usinadas em CNC, usinadas à mão. Utilizamos plástico porque ficava mais fácil de fazer o protótipo. Evidentemente que numa produção, se alguém se interessar de fazer uma produção industrial desse tipo de equipamento, vai mudar algumas peças, porque elas são de plástico, mas parece algo que é simples, na verdade é simples, né? Mas de execução não tão simples assim, porque tem um conjunto de detalhes para fazer ele funcionar direito. Isso aqui é uma curiosidade. O grupo do SIM trabalha também com narizes, eu também trabalho junto com eles, com narizes eletrônicos. E aí a ideia era irradiar o ambiente e verificar se dava para perceber mudança no perfil dos vários cheiros do ambiente. Mas isso aí é algo que está em andamento. Ainda não foi, a gente ainda não está com os dados prontos para serem liberados ainda não. Mas existe realmente uma mudança nos voláteis do ambiente depois que você irradia. Tem várias explicações, uma delas é o próprio ultravioleta interagindo com algumas superfícies, mas é algo que a gente percebeu, mas vai trabalhar, tem mais coisa para trabalhar nisso aí. Tá? Bom. Então, o Aurora 2.0 ele já veio com essa cara um pouco mais profissional. A motorização está melhor, certo? Ele tem mais controle, ele acelera, foi implementado um conjunto de algoritmos de aceleração, desaceleração, repetição do movimento, tá? Porque a ideia é que o operador programe o movimento do robô, saia do ambiente, tá? E mande ele reexecutar esse movimento e ele calcula o tempo, a partir do percurso inicial, ele calcula o tempo de radiação. Então, a gente sugeriu, é claro que esse protocolo ele é o protocolo sugerido por nós, que deu resultados bastante interessantes, mas como a professora estava dizendo anteriormente, o robô não é ele é um auxiliar na desinfecção do ambiente. Ele não, a gente deixa isso bem claro, ele não suprime a asepsia normal que se faz num hospital. Tá? Certo? Bom, então nós fizemos testes com os testes microbiológicos e ele apresentou uma redução
de 99,9%. Tá? Aí que a gente tem essa tabela que apresenta os resultados. Nós fizemos testes no... Eu esqueço o nome do lugar, mas deve estar aqui. Tem um ambiente no Hospital das Clínicas que ele recebe, todos os hospitais têm, né? Que ele recebe todo o material que foi descartado, que não é mais usado e tal, que é sujo, e ele faz o descarte ou limpeza. Eu esqueço o nome dessa sala, mas nós fizemos os testes. Pronto, porque era o lugar mais sujo que se tinha no hospital, né, que tem mais contaminação, então nós fizemos o teste nesse ambiente, né? O pessoal da microbiologia fez lá. E o resultado foi bastante interessante. Foi muito bom. Certo? Os próximos passos do robô é a gente colocar mais inteligência, deixar ele mais autônomo. Por quê? Porque, inicialmente, você tem que andar com ele. Você vai fazer o percurso na sala que quer fazer a desinfecção, você vai fazer o percurso com ele, ensinando ele o que ele tem que fazer. Depois você sai da sala e você pede para ele repetir o percurso. Essa é a nossa abordagem inicial. Claro, como eu disse a vocês, o projeto fomentado pelo FPE é um projeto de baixo custo. Então, a máquina tem que ter baixo custo. Agora, o que a gente quer fazer nesse dispositivo? Embarcar ele com mais inteligência, ou seja, você coloca ele na sala e ele faz uma varredura da sala. Ele verifica, ele faz uma estimativa do tamanho da sala, de alguns objetos, de distância de alguns objetos, e ele calcula um percurso e executa esse percurso. É claro que para isso você tem que encher de um conjunto maior de eletrônica, de sensores, e isso vai ficando muito mais complicado de colocar tudo numa unidade só, de integrar e de criar uma interface, por aí vai. Mas é algo que a gente está buscando fazer nesse sistema. Isso por quê? Porque os resultados de desinfecção foram muito bons, a ideia funcionou muito bem, então, por que não melhorar a máquina, né? Deixar ela mais interessante ainda? Bom, isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre o Aurora. Existem outras, utilizando o VC, a UFPE fomentou 2 pesquisas, uma outra eu também participei, que é de uma cabine de desinfecção de máscaras, e o interessante dessa outra experiência é que ela foi o que a gente chama de open hardware. Ela está na internet com todos os detalhes para todo mundo copiar. Se vocês quiserem, depois eu passo o link para vocês. Mas, bom, eu cheguei ao fim. Muito obrigado pela atenção. Deixa eu ver como é que eu saio. Obrigado, Dr. Cleiton. Nós é que agradecemos pela sua disponibilidade, pela excelente palestra e também parabenizar por esse projeto, que com certeza vai ajudar muito na desinfecção dos ambientes hospitalares dos hospitais. Agora eu convido o Dr. Diego Galiano. Relembro que o pessoal que tem alguma pergunta pode deixar no chat, né? Já tem pessoas colocando perguntas no chat, que ao final da apresentação do doutor a gente vai a pergunta para todos os nossos palestrantes. O doutor Diego, ele é graduado em licenciatura plena, né, em Física pela Universidade Federal de Mato Grosso, possui mestrado e doutorado em Física pela Universidade Federal de Sergipe e é físico médico especialista em radiodiagnóstico pela Associação Brasileira de Física Médica, né, ABFM, atuando como físico médico em radiodiagnóstico do Hospital Universitário Júlio Miller, da UFMT EBSER, lá em Cuiabá. Também é sócio e diretor técnico da empresa CEPRO-RADIS Radioproteção e Física Médica. Dr. Diego Galiano, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra é... Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço, Danilo, pelo convite para expor um pouco dos nossos erros e acertos aqui da nossa tentativa de utilizar a luz UV na desinfecção das máscaras, né? Agradeço pelo convite, principalmente por estar dividindo aqui essa mesa redonda com a professora Divanísia, que foi minha professora no mestrado e doutorado, nossa co-orientadora, né? Então é uma honra para mim
estar dividindo a sala com ela. E parabenizar pelos projetos da Diva, parabenizar pelo projeto do Cleiton, que com certeza foi e está sendo uma referência tanto para o mercado público e privado, para auxiliar nesse momento que é difícil, né? Que é difícil para todo mundo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Todo mundo visualizando aí certinho? Ainda não. Agora sim? Guardar um pouquinho para ver, que às vezes demora um pouco. Certo. Parece, me dá um ok. Nada, né? Deixa eu dar um... Ainda não. Oi? Ainda não. Deixa eu tentar de novo aqui. Agora sim, né? Agora sim. Vou botar aqui. Então, como o Danilo já me apresentou, eu sou Diego Assanhão Galeano, sou físico do Hospital Universitário Júlio Miller, que é um hospital da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, porém administrado pela IBSER, que é uma empresa pública de serviços hospitalares, uma empresa pública, né, com características privadas, e é essa empresa que eu presto serviço, que eu sou concursado. Então, mostrar um pouco da nossa experiência ali no Júlio Miller, da utilização dessa cabine de descontaminação. Então, primeiro eu vou trazer um pouco do contexto, né, um contexto histórico recente, né, que me motivou a produzir a tentar fabricar, produzir esse equipamento, né. Então, em fevereiro, a gente já tinha notícia que a pandemia já estava se espalhando para o mundo todo e ia chegar em algum momento no Brasil, né. Então, nós do hospital já acendemos um sinal de alerta, né, um alerta amarelo, que eu chamo, em que a gente precisava se preparar em todos os contextos, todas as unidades de produção, para a chegada dessa pandemia, desse vírus aqui no Brasil e, consequentemente, no Estado. E o primeiro caso aqui no Estado chegou ali por meados de março, se eu não me engano, de 2020, e nós já tínhamos montado uma UTI, ou finalizando a montagem de uma UTI para atender os casos graves de Covid, devido à nossa referência. O nosso hospital ele é referência para doenças infectas contagiosas, então nós já saberíamos já que nós seríamos referência. Então, todos os casos graves que o município, o hospital, não conseguiria atender, possivelmente seria mandado para o nosso hospital, até por conta de contratualização e tudo mais, né? Então, a gente viu os preços dos EPIs subindo no mundo todo, subindo aqui para a gente. Então, víamos orçamentos que era até 3.000% maior do que era pago antes, né? Então, além dos preços subindo bastante, também a escassez do fornecimento desses EPIs. Às vezes, uma encomenda do EPI tinha um prazo de entrega superior a 60 dias. Veja vocês se um hospital dificilmente tem um estoque superior a 30, 60 dias, porque não é viável, né? Então, esperar 60, 90 dias para chegar um EPI ia gerar um desabastecimento dos almoxarifados dos hospitais e do nosso hospital também, do Júlio Miller. Então, houve a chegada do primeiro caso em Mato Grosso, ali mais ou menos no mês de março, e a gente já tinha os leitos já finalizando, preparados para receber esses pacientes, né? Então, como eu disse, uma motivação foi esses preços subindo demais desses EPIs e a necessidade de racionalização. Então, o hospital já estava acostumado que esses EPIs eles eram descartáveis, né? Então, as máscaras N95, PFF2, então você utilizava durante suas 12 horas de trabalho, 6 horas de trabalho, 8 horas, dependendo da escala, utilizava e descartava e no outro dia pegava novamente. Então foi necessário, devido à escassez e ao alto preço no mercado, a reutilizar, né? Então foi definido alguns protocolos, né? Então todos os funcionários do hospital foi necessário utilizar máscara o tempo todo, né? Lá ainda em março, e a reutilizar as máscaras N95. E os profissionais que estavam dentro da UTI destinada para a Covid, eles iam utilizar essas máscaras, porém num tempo de reutilização menor, né? Ainda assim, seria necessário reutilizar. Então, todo o hospital, o setor de engenharia, o serviço de física médica, que eu faço parte,
resolveu pensar em soluções para promover a máxima segurança desses trabalhadores, principalmente aqueles que trabalhavam dentro da UTI Covid, que teriam acesso direto a esses pacientes, né? Então, foi criado várias barreiras de proteção para a maior segurança deles. Então, por exemplo, um exemplo que nós utilizamos aqui, que foi instalado, deixa eu colocar aqui o ponteiro, exaustores em todas as salas da UTI, né? Então, cada sala dentro da UTI haviam 3 leitos e foram instalados esses exaustores aqui para fazer uma pressão negativa dentro da sala. Então, é difícil até de você abrir a porta, porque então por causa de uma grande quantidade de ar que estava sendo jogada para fora, que é para proteger, evitar contaminações cruzadas, evitar contaminação dos nossos colaboradores. A gente precisa pensar também que lá no início havia uma grande dúvida, né, e um grande medo, principalmente dos profissionais da área de saúde, da área de segurança, que esses profissionais que nós sabíamos que nós não poderíamos ter um trabalho em home office, né? Então, nós estaríamos ali dentro, principalmente enfermeiros, médicos, técnicos, auxiliares, estariam dentro ali com contato direto do paciente com Covid. Então, quando nós precisamos utilizar uma nova tecnologia dentro da área médica, o que é necessário? É necessário, primeiro, você solicitar uma avaliação do NATS sobre essa tecnologia, né, e depois uma autorização de uso. O que é o NATS? O NATS é um núcleo de avaliação de tecnologias de saúde. Então, todo hospital tem ou deveria ter esse núcleo de avaliação. Eu faço parte dele aqui no Hospital Júlio Miller, que é o quê? Vamos supor, a equipe de anestesia quer utilizar um novo anestésico, né? Então, ele submete, que já é padronizado pelo hospital. Então, tem um anestésico que é padronizado, ele quer usar um outro que ainda não é. Então, ele submete para o NATS essa solicitação de avaliar essa nova tecnologia, e o NATS ele vai fazer um parecer de custo-efetividade, se vale a pena ou não utilizar essa nova tecnologia, né? Vai levar em consideração diversos fatores, né? Porém, o NATS, como ele é um órgão mais administrativo, ele não estava funcionando ali no começo da pandemia, um pouco antes do primeiro pico, né? Então, nós não poderíamos perder tempo, não queríamos perder tempo, e iniciamos mesmo assim a produção deste equipamento, né? E depois colocamos ele para utilização na sala de desparamentação da UTI. Como não tinha o NATS para auxiliar, então o referencial teórico ele partiu de mim mesmo, né? Fazendo pesquisas sobre a efetividade da produção da descontaminação por luz UV, né? Como a professora Divanisa citou, existiam ainda artigos até antes de 2018, 2016 sobre esses fatores, não em grande volume como temos hoje, né? Então, em conversa com outros hospitais, a EBSER administra 40 hospitais hoje no Brasil. Então, a equipe de físicos, lá em Santa Maria, possuem 3 físicos, eles também estavam desenvolvendo ou com a intenção de desenvolver este equipamento, bem semelhante ao nosso. Então, já começamos uma conversa. Eu lembrava que quem me deu a aula de Física das Radiações Não Ionizante lá no mestrado da Universidade Federal do Sergipe foi a professora Suzana, então eu já iniciei uma conversa com ela sobre essa intenção. Ela também falou que também tinha essa intenção, um projeto para desenvolver. Então, assim, o meu NATS, entre aspas, foi a conversa, a troca de experiência, a troca de artigos referenciais com essas 2 instituições, né? Aqui é depois uma palestra que a professora Suzana ela deu, apresentando o nosso equipamento aqui. Então, foi o Departamento de Física, no nome da professora Suzana Divanise, e os físicos lá principalmente o físico Guilherme, que eu tinha contato direto, do Hospital das Clínicas lá de Santa Maria, que hoje também é administrado pela EBSER. Então, a gente trocou várias conversas, figurinhas, para poder chegar a um projeto, né? Então, falando sobre o projeto em si, a nossa intenção, devido às referências que tínhamos, às conversas que tínhamos, era uma descontaminação com uma dose de 1 joule por centímetro quadrado de luz UVC, né? Então, esse é o nosso objetivo, né? E um equipamento que comportasse mais do que uma máscara, que é para aumentar o número aumentar a demanda, né? Conseguir suportar a demanda que imaginamos que seria grande. Fizemos um protótipo,
colocamos dentro do bloco de imagem, não na UTI por enquanto, para verificar se teria essa demanda, né? Fizemos um anúncio pequeno que teria esse equipamento lá e aí percebemos que a demanda era muito grande, muito grande. Então, a ideia era construir um equipamento que comportasse de 5 a 6 máscaras, pelo menos, né? Em função do tamanho das lâmpadas também. Então, esse equipamento foi utilizado um armário que não estava sendo empregado em nada lá, então pegamos esse armário, que iam comportar inicialmente 4 lâmpadas geradoras de UVC. Então aqui o material que foi utilizado, né, relés de retardo com tempo de mínimo, né, de 3 minutos, porém ele tem um tempo ali de até 20 minutos, esse relé. Luzes sinalizadoras de vermelho e verde, tá errado aqui, uma vermelha, outra verde. Chave de fim de curso, depois eu explico cada um desses componentes, a finalidade dele. Fio, né, de 1,5 milímetro, um cooler de exaustão, soquete T8, que eu coloco nas lâmpadas, lâmpada geradora de UVC, 4 unidades inicialmente, depois aumentamos para 6 unidades. Reatores para a lâmpada eram 2, como aumentamos mais 2 lâmpadas, 3 reatores, gancho de fixação para as lâmpadas, papel alumínio e um armário de madeira. Então, esse aqui é o projeto. Eu tenho essa caixa aqui, que ele tem 80 centímetros por 36 e uma altura de 40 centímetros. Gancho de fixação aqui comportam 5 máscaras, né? Deixa eu ver aqui para frente. Relé, um relé de liga e desliga, é um fim de curso. Quando eu fecho a máquina, as lâmpadas ligam e começa o processo. Né? Quando eu abro, ela desliga. Se eu abrir ela sem estar a luz de LED verde, ela interrompe a energia e desligam as lâmpadas, né? Então, uma preocupação nossa em calibrações principalmente obtidas ali pelo pessoal de Santa Maria e uma pré-análise que foi feita pela professora Divanísia, né, era sobre a distância das máscaras até as lâmpadas. Então, a gente conseguiu uma distância máxima ali de 14 centímetros, né? Isso aqui é até um rascunho que foi enviado pela professora Suzana de resultados obtidos pela professora Divanísia. Ela até colocou um slide aí com esses resultados melhor do que esse que eu tenho aqui. Mas era justamente isso, para mostrar que, eu coloquei esse slide para mostrar que com o aumento da distância, a gente reduz significativamente a dose. Então, ali, a 40 centímetros, então a gente tem uma redução significativa comparada a 1 centímetro, 2 centímetros, né? Então, o objetivo era ter uma menor distância possível ali, né? E por que o cooler, né? Porque o cooler? Algumas referências mostravam que a luz UVC no comprimento de onda de 175 a 220 nanômetros pode haver a produção de ozônio. A produção de ozônio também pode ser utilizada como um bactericida, um germicida, um fungicida, né? Porque ela oxida a célula, porém ela pode ser prejudicial à saúde, né? Se você inalar aquilo em grandes quantidades. Então, por precaução, porque eu não confiava, não havia tantas informações sobre aquela marca da lâmpada, se ela trabalhava fora do comprimento de onda de 254 nanômetros, provocando assim a produção de O3, de ozônio. Então, por precaução, colocamos esse cooler que, após o tempo de descontaminação, ou quando abrir o armário, esse cooler ele liga, né? Então, aqui um relé de retardo, que a gente seleciona o tempo que eu quero deixar ali descontaminando, né? Aplicando para acumular dose nas máscaras. E aqui a parte eletrônica ali das lâmpadas, né? Aqui também o fim de curso, então quando a tampa fecha, esse aqui ele entra e aí liga todo o sistema, e se eu abrir a tampa, ele desliga todo o sistema, ligando o cooler. Né? Esse aqui é um esquema elétrico, de todo esse nosso sistema. Então, preciso agradecer aqui também o Cláudio. O Cláudio é um terceirizado da empresa de engenharia clínica, que ele dispôs o seu tempo, fora do horário de trabalho, para poder me auxiliar na condução desse projeto, né? Aqui quando nós dois estávamos montando ali todo esse sistema, essa caixa de descontaminação.
e todos os materiais, com exceção do armário, ele foi doado pela empresa Ceprorad, e depois instalamos dentro da UTI, né? Aqui deixamos numa posição próxima ali onde tinha aquele exaustor que eu mostrei anteriormente, que se houver produção de ozônio, está próximo do exaustor também para não contaminar a sala e jogar para fora. Então aqui é onde ficou montado o equipamento, esse armário. Ele abre-se a tampa, abriu a tampa, ele fica disponível ali para colocar as máscaras de contaminação ou os óculos se for necessário. Porém, o óculos tem alguns solutos ali que são solventes que são bem eficientes para poder fazer a descontaminação sem precisar colocar na caixa, né? Então, esse equipamento tem várias limitações que eu vou falar depois, o que nós aprendemos com ele, né? E principalmente essas limitações. Então, nós fizemos um POP para ensinar os colaboradores a utilizar esse equipamento, porém, nós deixamos claro que nós não conseguíamos garantir a eficiência dessa descontaminação. Então, isso não... como a Anvisa depois, posterior à nossa produção ali, a Anvisa deu aquele parecer que a nota técnica que foi apresentada pela professora Divanísia, a caixa ela não substitui os outros meios de cuidado para evitar a sua contaminação, né? Então, como que era feito? Como que é o POP, né? O fluxo para utilizar essa caixa? Então, o colaborador ele entraria, ele sairia da UTI, ele sairia da UTI, a última sala da UTI é aquela sala de desparamentação, a sala em frente a ela é uma sala de paramentação, né? Então, saindo do lado direito, a sala de desparamentação, ele iria se desparamentar, abrir a porta principal da caixa de descontaminação, posicionar a máscara, né? Ao fechar, a luz verde iria se acender, posicionar a máscara, iria guardar o tempo de descontaminação que nós colocamos ali inicialmente por 5 minutos, né? Isso era o suficiente para ele terminar de desparamentar. E depois que a luz verde acender, é porque já estava ok daquela descontaminação. Aguardar 10 segundos, que é só para caso tenha ozônio ser retirado pelo aquele cooler. Abrir a tampa, né? Fechar a tampa novamente. Posicionar a máscara, se for colocar alguma máscara. Higienizar as mãos. Para retirar aquela máscara, pegar pelos elásticos e guardar em um envelope. Nós tínhamos vários armários com o nome dos colaboradores, com vários envelopes ali, em que ele pegava essa máscara, guardava dentro do envelope, ela já descontaminada. Pontos positivos desse projeto, né? Ele foi amplamente aceito pelos usuários, pelos colaboradores, então teve um aceite muito grande, longa duração, né? Então é bem robusto, então não é necessário tantos cuidados assim para não danificar todo o sistema, com exceção das lâmpadas, baixo custo. Nesse projeto, como nós fizemos lá no início, ainda em março, não tinha toda essa divulgação da luz UV contra o coronavírus, então uma lâmpada que depois era comprada por R$150, nós pagamos R$25, né? Então pegamos ali abaixo da inflação, de inflacionar esses componentes. Então ele é de baixo custo, foi gasto mais ou menos ali R$250 em todo esse equipamento, né? Um tempo reduzido de descontaminação, considerando a utilização dentro do hospital e para qual é a sua finalidade, né? Possibilidade de descontaminar até 5 máscaras ou 5 máscaras mais 10 óculos ao mesmo tempo. Pontos negativos. O nosso projeto inicial seria semelhante ao que foi utilizado, que foi feito lá pela Universidade de Santa Maria, que seria o quê? E todo esse sistema ligado a um Arduino e ligado a uma luz UVC, né? Então, esse sensor de luz UVC, que é ligado ao Arduino, ele seria calibrado por um medidor de luz UVC, semelhante a esse que a doutora Divanísia apresentou, né? Porém, nós não conseguimos realizar esse projeto por falta de parcerias, né? Buscamos parcerias com universidades, com a própria Universidade Federal, porém sem sucesso, com as universidades públicas aqui, particulares aqui, porém
sem sucesso também, né? Principalmente por medo, né? As pessoas estavam com medo de sair de casa e seria necessário ter contato comigo, que estava o tempo todo dentro do hospital, ou ir até o hospital, né? Então, não conseguimos uma parceria e eu não sei programar em Arduino, né? Em Arduino. Então, a empresa estava disposta a custear esses medidores, o Arduino, o medidor para fazer a calibração desse sensor, porém não tivemos um sucesso em encontrar parceiros para fazer essa programação, né? Programar o Arduino para automatizar todo o sistema, né? Por quê? Eu não sei o quanto de dose recebeu aquelas máscaras sem esse sensor, né? Então, qualquer tempo que eu colocasse ali seria um chute. E tem outro fator que, ao longo do tempo, essas lâmpadas vão perdendo eficiência, né? Então, em tempo inicial, que poderia ser 1 minuto e 20 segundos, depois de 10 meses, poderia ser 5 minutos, né? Então, por conta da perda de eficiência dessas lâmpadas. Falta de confiabilidade devido à ausência de calibração, né? Esse é um parâmetro que a gente aprendeu com isso. Queríamos também tentar mensurar, medir o quão é eficiente a descontaminação para coronavírus, bactéria, para fungo, qualquer patógeno, qualquer coisa que poderia estar nas máscaras, né? Verificamos também que uma maior necessidade de proteção dessas lâmpadas, que a UTI ela foi mudada de local, então também foi necessário transportar esse equipamento. E nesse transporte houve a quebra de 3 lâmpadas, né? Então isso aconteceu no mês passado e por falta dessa proteção ocorreu essa quebra, né? Então é isso, pessoal. Então esses foram os principais pontos negativos desse equipamento, algumas referências que utilizamos lá no começo, ou até mesmo após, para poder produzir esse documento de projetos. Hoje, em que as pessoas estão mais confiança, até por conta da vacina, dos professores, estão voltando a nos procurar para poder reproduzir esse projeto, ou melhorar esse projeto, e eu já passei nós escrevemos esse projeto que já passei para as universidades particulares, públicas, para o Instituto Federal aqui também, do nosso estado. Então, é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez. Nós agradecemos, doutor Diego, por seu belíssimo projeto. Parabéns pelo seu projeto e agradecemos a sua disponibilidade de vir aqui falar sobre ele e falar sobre a sua experiência, né, que está ali inserida e tal, e vendo como realmente as coisas estão acontecendo. Bom, pessoal, agora a gente vai abrir, né, o momento de perguntas para a nossa mesa redonda. Tem perguntas aqui no chat, quem tiver mais perguntas pode mandar para o chat. Temos aqui várias pessoas parabenizando, né, as palestras, várias pessoas parabenizando a palestra da professora Divani, a palestra e o projeto do professor Clayton, assim como do Dr. Diego Galiano. E a gente tem uma pergunta aqui a primeira pergunta do Rogério Pimentel. Ele pergunta para a professora Divanísia, né? Muito boa a apresentação da doutora Divanísia. Qual é a possibilidade do uso da radiação para a manutenção da qualidade do ar em saídas e tubulações de ar-condicionado? Essa solução, né, já é muito empregada. Eu acho que o Diego deve ter, né, mostrou aí bem. E antes mesmo, né, da Covid, né, porque de fato o V é efetivo nessa desinfecção do ar e melhora muito, né, evita fungos, né, principalmente até em residências, né, evitar doenças respiratórias e tudo mais. Então aqui na UFES mesmo, está sendo desenvolvido um projeto para instalação de luz UV nas saídas de ar-condicionado, principalmente quando instalações mais centrais, assim. E isso já é bem descrito, né? Já tem tecnologia para isso, pode ser empregado com segurança, porque normalmente essa lâmpada UV vai ficar ou dentro, né, do tubo ou uma posição segura. Então, mesmo ela estando acesa, ela vai ficar uma distância boa de quem estiver na sala, né, dos habitantes, não há risco, normalmente. Perfeitamente.
A gente também tem outra pergunta, professora Divanísia, né? Mas claro, os outros integrantes da mesa, se tiverem algo a sentar, sintam-se à vontade. O Matheus Oliveira pergunta: parabéns pela apresentação, professora Divanísia, realmente muito interessante. No início da sua apresentação, a senhora falou sobre a utilização de alguns polímeros nas máscaras de proteção. Contudo, comentou que quando há desinfecção das máscaras, uma pequena quantidade desses polímeros é degradada. A minha dúvida é se já se há algum estudo que mostre até quantas vezes pode se realizar essa desinfecção sem afetar a efetividade do material devido à degradação. Eu não conheço estudo exatamente sobre isso, mas a máscara sendo usada, ela não vai poder ser utilizada indefinidamente, né? Diego pode responder melhor. E quantas vezes normalmente se reutiliza essa máscara, Diego? Porque você está na prática. Olha, aqui nós estabelecemos 7 dias. Inicialmente eram 30 dias de uso, de dias corridos, né? Mas assim, um enfermeiro que é 12 por 36, né? Então durante uma semana ele vai utilizar ela 4 vezes, né? Porém isso sem utilizar descontaminação, né? Uso direto. Porém nós reduzimos essa utilização para 7 dias direto, por conta que a umidade ela degrada muito a eficiência das máscaras N95, né? Estou falando da N95 porque aqui que tem a melhor eficiência contra o Covid, né? Então, inclusive no começo da pandemia, até pensamos, a gente tem uma máquina aqui que faz a esterilização de equipamentos, e tem uma que faz a esterilização de equipamentos a baixa temperatura, que usa peróxido de hidrogênio, né? O H2O2, né? Porém, ela deixa a máscara bem úmida, né? Então, nós desistimos de utilizar esse método para esterilizar as máscaras, né? E por isso busquei a luz UVC. Então, assim, a umidade, então, quando a gente está falando, respirando, a gente está produzindo umidade que está sendo enviado para a máscara, e isso realmente, de fato, ela degrada, ela reduz a eficiência da máscara. Por isso que a gente estabeleceu durante 7 dias corridos. Então, um dos trabalhos que eu mostrei, então, muito bem, né, o Diego citou algo muito importante, que, assim, é um conjunto de fatores, né, a gente não só tem o problema da infecção pelo vírus, né, tem também a própria umidade, às vezes chega o suor, uma gotícula que cai ali na máscara, né, poeira e tudo mais, que isso vai ser levado em consideração. Então, acho que não tem muito estudo sobre isso, mas o que a gente viu é que se eu tivesse a máscara sem nenhuma sujeira nela, sendo utilizada, a gente tem, um dos trabalhos que eu mostrei, mostrava que esse polímero só vai ser degradado por radiação UV, né, depois de doses elevadas, de 120 joules por centímetro quadrado, né? Como para esterilizar a máscara? Precisa de doses bem menores. Diria que essa máscara podia ser usada muitas vezes, mas se leva também em consideração essas outras impurezas que chegam na máscara, ou condições ambientais, né? Acho que as condições ambientais são mais proeminentes para prejudicar a máscara do que a luz, né? Isso, Então, assim, de fato, a radiação UV faz o seu papel, mas ela não possibilita que a máscara seja usada tantas vezes assim. Perfeito. Então, o professor Alan, nosso diretor, ele parabeniza aqui a palestra do professor Clayton e pergunta o uso fracional do Aurora. Teu microfone. Pois é, eu até olhei essa pergunta, hoje não é uma pergunta muito fácil de responder, até porque o grupo está fazendo a avaliação de todo o custo de produção, que foi utilizado, toda a homem-hora na confecção do equipamento, e também o tempo de vida das lâmpadas. O tempo de vida teórico dessas lâmpadas é em torno de entre 2 a 6 mil horas, mas isso é o que o fabricante declara, né? E também tem a degradação, como o professor Diego falou, das lâmpadas ao longo do tempo. Então, esse é um fator importante para esse custo, porque você tem que repor as lâmpadas depois de um certo tempo, para poder fazer essa avaliação do custo de hora de radiação. Porque, na verdade, a ideia
é que quem se interessasse por esse dispositivo venda a hora irradiada, né, a dose, e não o equipamento em si. Porque a pessoa vai ficar com o equipamento, às vezes não é interessante. Eu não tenho esse valor, tá? Mas o grupo está calculando isso daí. Eu não poderia estimar quanto é. O que eu posso dizer é o custo que a gente teve. O projeto de fomento foi em torno de R$50 mil. E R$50 mil a gente conseguiu construir. No projeto era para construir 10 unidades para o HC, com R$50 mil. Mas quando veio a pandemia, todos esses custos enlouqueceram, os valores foram lá para cima, estouraram, e nós conseguimos entregar para o FPE, nós conseguimos entregar 5 unidades. Então, grosso modo, eles custam aí, usinagem, algo em torno de R$10 mil. Para extrapolar para o custo de utilização, né, tem que fazer mais conta aí. Mas, mais ou menos, grosso modo, é isso aí. Ele custa para produzir R$10 mil. Agora, claro, isso é custo de componentes, né, de componentes. Está fora disso um pouco homem-hora de programação, todas as nossas horas de discussão de como é que a máquina ia funcionar, ficou fora desse custo aí. Tá? Mas, olha, o coordenador do projeto, ele está fazendo um trabalho muito bom com relação a tentar que esse equipamento se torne um equipamento comercial. Né? Eu não estou envolvido nisso, eu me envolvi na execução. Mas ele está envolvido em transformar essa máquina numa máquina que venha a existir comercialmente, que não morra, né? Porque, infelizmente, a gente tem muito isso na academia, né? A gente faz algo e esse algo morre depois de um certo tempo e não aparece mais, né? E o Leandro, que é o coordenador do projeto, o professor Docin, ele está trabalhando muito fortemente nisso e certamente em algum momento ele vai ter essa informação do tempo, do custo de irradiação do Aurora. Perfeito. É o professor Marcelino, né, aqui do nosso instituto, ele fala sobre a Divanísia. Oi, doutora Divanísia, parabéns pela apresentação. Gostaria de uma referência para as tintas sensíveis à radiação UVC. Diva, seu microfone está... Desculpe. São essas dos dosímetros, né? Os indicadores de dose. Tem alguns artigos, e tem também comercialmente. Eu posso enviar, né, eu não sei dizer assim agora, mas um dos trabalhos que eu posso colocar aqui no chat aqui. Esse trabalho que eu coloquei agora, assim, é aquele que ele mostra, eu acho que é um trabalho feito com um grupo que produz o material, né? E eu posso enviar mais adiante, ou você pode mandar um e-mail para mim, eu não saberia dizer assim, o nome agora. Né? E também são comerciais, mas eu posso indicar. Posteriormente eu posso fazer essa ponta. E o interessante desses é que nesse trabalho, por exemplo, eles fizeram análise a olho nu mesmo, né? Ele já tem uma calibração e depois eles vão só observando. Então, é muito prático. Exatamente. Bom, pessoal, tem muitas pessoas parabenizando as apresentações, inclusive a doutora Marta, né, que fez uma excelente apresentação ontem. Eu ia até perguntar se ela queria falar alguma coisa aqui para nós, mas ela acabou de sair. Está parabenizando também as apresentações de hoje. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Acho que não, né? Então, eu gostaria de agradecer, em nome da comissão, né, organizadora, agradecer imensamente por vocês terem aceitado o nosso convite, pelas palestras preparadas. Gostaria de falar também ao pessoal que está assistindo que quem precisar do certificado, coloca o e-mail aí no chat, a gente vai enviar o certificado para vocês. A doutora Linda está falando alguma coisa no chat. Doutora Linda, a senhora gostaria de fazer alguma pergunta? Abraço, doutora Linda. Abraço, Linda. E lembrar, né, para já anotar na agenda, nosso terceiro bloco de física já tem data marcada, vai ser nos dias 13 e 14 de setembro, com o tema Mulheres na Ciência, um tema imperdível também para todos nós. Vamos
das mulheres, como elas estão levando a ciência e alavancando a nossa ciência em todos os aspectos. E para encerrar, gostaria de agradecer também os nossos intérpretes de Libras, né? A Mônica e o Matheus, que durante todo o evento aí fizeram a tradução simultânea em língua brasileira de sinais para a gente. E nós estamos muito agradecidos por estarem aqui participando conosco. E para encerrar o nosso evento, eu dou a palavra agora ao nosso diretor do Instituto, professor Alan Freitas. Muito obrigado, professora Divanisa, professor Diego, professor Cleiton. Essa troca de informações de vocês complementaram bastante a palestra de ontem da professora Marta, né? Foi muito boa, muito elucidativa, né? Que a gente tinha muitas dúvidas. Gostei muito dos projetos também, tanto do professor Cleiton quanto do professor Diego. Quando eu digo que os nossos pesquisadores têm que ser estudados pela NASA, é verdade. Que a gente consegue fazer o que custa alguns milhares de dólares lá fora, a gente consegue fazer com baixo custo e talvez com eficiência até muito melhor, né? Sempre de parabéns. E é bom que vocês conseguiram trazer essa informação para a gente, né? Para o público, de uma linguagem bastante acessível. Não é uma linguagem só da academia, né? Vocês trouxeram uma linguagem que todos pudessem até fazer perguntas e tal. As pessoas só não fazem muita pergunta porque fica inibido, isso é normal mesmo, né? Aí depois fica assim, caramba, eu perdi a oportunidade de fazer aquela pergunta. Muito obrigado mesmo, foi fantástico. Eu queria registrar a presença, o nosso vice-diretor está presente também, professor Marcelino, a nossa coordenação de ensino e graduação, tanto a coordenação quanto a coordenação adjunta, alguns professores do Instituto, né? Eu vejo, por exemplo, o senhor Irineu, que é o chefe de departamento, está sempre presente nas nossas palestras, e outros que eu, porventura, deixo de mencionar. Registrar também a presença da presidente da associação, do centro acadêmico, né? Que é do Centro Acadêmico de Física, e dizer a vocês que, agora eu vou falar para o público de uma maneira geral. Olha, se você não assistiu essa palestra, ela será depois disponibilizada, não é, Danilo, no YouTube. Mas, olha, você perde, naquele momento, essa interatividade, que é bacana. Não perca para o próximo evento, né? O próximo vai ser muito bom também, como o primeiro foi, como o segundo está sendo. O próximo é para Mulheres da Ciência, conforme o Danilo já falou. Também vou reforçar o agradecimento que o Danilo já fez, do nosso suporte de Libras, né? Que está ali sempre falando com a gente e tornando a nossa palestra mais inclusiva, que eu acho que isso é muito bacana também, né? Agradecer lá ao meu amigo presidente da Fundec, que é uma instituição que dá cursos ao público, de uma maneira geral, cursos de maneira gratuita, e esse é um dos cursos que eles dão, inclusive, de linguagem de sinais. Agradecer também os executores desse projeto, né, que é o professor Danilo, jovens professores, professor Danilo, professora Laís, professora André, né, e pelas escolhas brilhantes que eles têm feito, né? Todas as nossas palestras têm sido bastante elogiadas, né? Mesmo depois, quando elas são publicizadas no YouTube ou qualquer outro órgão, as pessoas depois falam, caramba, como foi boa a palestra. Eu tenho certeza que assim também será. Eu vou abrir para o professor Marcelino, se ele quiser falar alguma coisa também, né? E depois, se alguns dos professores quiserem fazer alguma tréplica, né, da mesa, né? Que de repente um quer falar um comentário do outro, enfim. E aí, professor Marcelino, o senhor quer falar alguma coisa? O professor Marcelino é nosso vice-diretor. Eu acho até que, eu não sei se ele já saiu, né? Eu acho que ele já saiu. Bem, ou não. Saiu. O professor Marcelino, ele possivelmente teve algum compromisso, saiu e já deu lá os parabéns aí a todo mundo. Então, retorno novamente ao Danilo, professor Danilo, né? Eu considero, então, a palestra encerrada, mas se ainda algum assunto quiser vir à tona, né, Danilo?
eu retomo para o Danilo aí para fazer o encerramento, tá bom? Obrigado, professores, mais uma vez. Obrigado, professor Alain. Eu passo para os nossos palestrantes, né, fazerem as suas considerações que acharem pertinentes, por favor. Professora Divanísia. Agradecer a vocês novamente, né? Bom revê-los aqui, todos bem, né? Nessa época, tudo fica muito bom quando a gente se encontra assim, né? E parabenizar a Diego, ao Cleiton, né? Projetos maravilhosos, né? Muito trabalhosos, e isso mostra, né? O quanto a gente produziu mesmo. Assim, Diego estava no trabalho lá, mas a gente está nesse modo remoto, e mesmo assim, né? Foi muito bom. Eu vejo o quanto se produziu em relação à luz UV e a tantas outras tecnologias que auxiliaram, né? Primeiro a gente a contribuir na luta contra o vírus e depois a gente se manter também com a sanidade em casa, né, direitinho. Parabéns, viu? Muito feliz. Muito obrigado, professora Divanísia, professor Cleiton. Eu só tenho a agradecer, eu não conhecia vocês, e para mim foi um prazer enorme estar aqui, conhecer vocês todos, conhecer o pessoal da UERJ. Acho que tem um amigo meu que veio fazer física aqui, mestrado, que foi da UERJ. Acho que saiu da UERJ já há um tempo. Já faz um tempo que eu saí da física, e foi realmente um prazer conhecer os projetos que estavam de iniciativa, né? Eu imaginava que tinha outros projetos, mas a gente termina sem conhecer, né? E essa foi uma oportunidade muito boa de conhecer outros projetos de outros lugares. A gente termina se fechando muito. E isso, não sei se é por causa da dimensão do país, que é muito grande, mas a gente deixa de conhecer o que está sendo feito nas outras instituições de pesquisa. E esse tipo de iniciativa é muito importante. E foi muito importante também por conta da pandemia. Esse tipo de... Mesmo teleconferências ficando... Eu me sinto meio desconfortável em teleconferência, porque eu não tenho retorno, né? Essa coisa... A gente se acostuma a falar olhando para as pessoas, próximo das pessoas, e a teleconferência era um pouco fria nesse sentido, mas foi uma ferramenta excelente, principalmente na pandemia, para a gente se conhecer, e essa oportunidade foi excelente para não só mostrar meu trabalho, mas mostrar, para ver o trabalho de todos vocês. Vocês estão de parabéns, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, professor Cleiton. Esse tipo de evento conseguiu, mesmo na pandemia, aproximar todos nós, né? Doutor Diego, suas considerações? Eu compartilho com o mesmo sentimento do professor Cleiton, que realmente muitas pessoas buscaram soluções de todas as formas, e inclusive eu até me assustei que o projeto que eu tinha aqui para o Júlio Miller é muito semelhante ao projeto que a Federal de Santa Maria, o hospital, né, das Clínicas de Santa Maria, estava desenvolvendo, né? Então, a gente casou, mas para mim é um pouco mais fácil, porque eu trabalho numa empresa que administra 40 hospitais, tem mais de 100 mil funcionários, né? Então se fica um pouco mais fácil, né? Mas dentro das universidades, onde eu queria atingir, queria buscar esses professores, é um pouco mais difícil, né? Um pouco mais difícil. Eu tinha um contato pessoal de Sergipe, foi onde eu fiz meu mestrado, doutorado, e que, por coincidência, eles também estavam pensando num projeto semelhante, né? Mas, realmente, é muito difícil atingir outras instituições fora daquele seu ciclo, e esses simpósios, né, acaba tornando as coisas um pouco mais fáceis, né? Mesmo que eu não participe como palestrante, participe como ouvinte, eu vou ter o contato, saber o que está sendo produzido, o que está sendo desenvolvido ou pensado, e quem sabe fazer alguma colaboração, né? Que a gente, na ciência, na tecnologia, a gente não faz nada sozinho, né? Então, é muito importante buscar essas parcerias. Então, parabenizar aos professores que eu acho que estão tendo um trabalho triplo em home office, né? Está tendo muito mais trabalho do que antes. Parabenizar os colegas da área de saúde também, que caíram meio que de paraquedas nessa guerra contra essa doença, né? E agradecer, principalmente, o convite para fazer essa troca com vocês. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos também a nossa mesa redonda, a composição da nossa mesa redonda, nossos palestrantes, aos nossos intérpretes de Libras. Professor Alain, o senhor gostaria de fazer mais alguma consideração? Não, se eu for fazer consideração, eu não vou parar, né? Só for ficar agradecendo, e vocês deram um presente para a gente, né? O que eu digo sempre,
quando a gente faz esses eventos, né? O presenteado somos nós, né? Vocês, às vezes, falam assim, obrigado pelo convite. Não, não. Nós que agradecemos vocês terem aceito o convite, né? É sempre muito bom. E ainda mais nesses momentos tão difíceis, conforme até falou o Diego aí, todos aí, esse momento difícil, essa é uma forma que aproxima a gente. Essa interação, né, faz com que a gente ainda consiga respirar ciência um pouco mais, né, trocar ciência, saber o que a professora Divanisa está fazendo, né, o que o professor Cleiton, o que o professor Diego, a professora Marta. Eu vejo, por exemplo, a professora Divanisa, me parece que ela, na verdade, ela gerencia essa grande escola aí de formação, né? Eu vejo aqui, por exemplo, Danilo, o Diego parece, eu não sei o Cleiton, mas, enfim, a professora Divanisa, ela é a grande mentora desse grupo de novos cientistas aí, principalmente focados nessa área, né? Temos um grupo grande, professor. Oi, desculpa. Temos um grupo grande aqui. Grupo grande não, mas é um grupo que se ajuda. Bacana, professora, bacana, né? E o importante é esse sentimento que esses jovens cientistas mostram, né? De vontade de levar a coisa, fazer a coisa acontecer. E, como eu falei, os brasileiros, né? Os cientistas brasileiros tem que ser estudado pela NASA mesmo. Obrigado aí, Danilo. Eu considero, então, encerrado o nosso evento, no que diz o segundo colóquio da física, né? E vamos lá, dia 13 de setembro, né, Danilo? 13 e 14 de setembro. 13 e 14 de setembro. Vocês, por favor, estejam convidados, tá bom? Se sintam convidados. Gostaria de vê-los lá também, assistindo Mulheres na Ciência, né? E eu acho que, olha, a gente tem... Mulheres são brasileiras, né? As mulheres brasileiras, não é isso? Exatamente. Então, embora a gente tenha muita mulher estrangeira contribuindo para a ciência no Brasil, muitas, né? Eu conheço várias. No Instituto de Física mesmo, nós temos algumas mulheres cientistas no Instituto de Física, não brasileiras, e que contribuem bastante para o progresso do nosso país, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo presente.